Olá, essa semana na primeira parte da revista curta você confere um especial do que de melhor aconteceu na Arte Rio. Nós começamos com um papo com o artista plástico Andrei Zinhato, que contou um pouco da sua metodologia de trabalho e de como usa o tijolo como uma das suas principais matérias-primas. Conversamos também com o coletivo de arte Opa Vivará, que contou um pouco pra gente do Sofaraokê, uma obra muito divertida e pouco convencional. O artista Carlos Melo mostrou um pouco da sua obra Agreste Telúrico, que lança luz sobre o processo de formação da região nordeste do Brasil. Ele foi um dos vencedores do Prêmio Foco, que contempla novos talentos brasileiros com residências artísticas. A artista plástica Chiara Banff falou com a gente sobre a importância do som em seu trabalho e a função central que ele desempenha em alguma de suas obras. Para fechar esse bloco, um papo com o artista Ângelo Venosa, que contou pra gente sobre como o processo pode ser tão importante quanto o resultado final de suas obras. Olá, meu nome é Andrei Zinhato, sou de São Paulo e estou aqui participando da mostra Intervenções Arte Rio no Museu da República. Então, eu comecei a minha pesquisa em arte contemporânea desenvolvendo uma pesquisa dentro de uma fábrica de tijolos na minha cidade natal de Jundiaí, onde eu permaneci durante 3 anos vivenciando aquele ambiente e meio que me colocando disponível para sofrer provocações daquele lugar. E os trabalhos foram surgindo com uma espécie de resposta poética a essas provocações, né? Não necessariamente só através da escultura, mas trabalhando a questão material através de ações, de esculturas, instalações, desenhos, né? O que me deu um resultado de produção de trabalhos com suportes diversos, né? Para cada trabalho, o processo de produção ele é desenvolvido de uma maneira específica para cada ideia, né? No caso do projeto Ruínas, os tijolos são eu ainda pego os tijolos numa etapa onde eles estão úmidos, antes de ir para o forno, e eu corto eles com uma faca, né? Vou agrupando e cortando um a um, enumerando para manter uma ordem de sequência, e depois elas são levadas para o forno, né? E remontadas num local já da exposição. Outros trabalhos são produzidos a partir de gestos que amassam um trabalho sobre uma peça sobre a outra. O que é o objetivo principal da discussão dos meus trabalhos é justamente essa questão dessa vivência naquele lugar que é a fábrica de tijolos, né? E aquilo que eu já falei, que é desenvolver um processo de devolver as provocações daquele lugar através de trabalhos artísticos. Medo de pensar em te perder, eu preciso aceitar que não dá mais. Nós somos o coletivo Opa Vivará. Opa Vivará. Coletivo. O Júlio não Opa sabe Vivará. direito nosso Um coletivo de arte carioca que trouxe o Sofaraokê, esse sofá dançante, cantante, aqui para Arte Rio, um sofá que toca o seu coração. Um sofá que é arte, então você não precisa mais comprar a arte para combinar com o seu sofá, você já pode comprar o sofá arte. Combina com arte. Você pode comprar o sofá que combina com a sua pintura na parede. E quem senta aqui é artista, né? Porque o karaokê é isso, quem canta se torna um artista, né? Pega no microfone. Essa brincadeira, né? Do lugar do artista, o lugar da arte, o lugar do ator, o lugar do espectador. Então, quer dizer, todo mundo senta aqui, todo mundo canta, todo mundo é artista e é a arte. Aí o espectador vira a própria obra de arte. E essa é a brincadeira do karaokê que a gente trouxe para esse ambiente comportado da feira, do sofá. Então, ó, chega mais, senta, pega no microfone e libera, DJ. Libera. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim.
Meu nome é Carlos Melo, eu sou de Recife, estou aqui participando do prêmio Foco Bradesco Arte Rio, especificamente uma produção recente de uma série chamada Agreste Telúrico, onde eu pretendo discutir e lançar luz sobre a ideia da criação das regiões, sobretudo da região Nordeste. O meu trabalho, ele tem uma relação com a palavra e a imagem. Eu uso as palavras como uma espécie de flexões semânticas, onde, por exemplo, quando elas são articuladas, elas geram outros sentidos. Então, por exemplo, a palavra agreste é um anagrama da palavra resgate. E isso do agreste ter como anagrama a palavra resgate é um pressuposto para se refletir a respeito da potência da palavra e de que definitivamente o discurso ele é anterior ao lugar. Primeiro se cria o discurso e depois se cria o lugar. Eu mostro também aqui uma série de trabalhos que foram criados numa residência artística que eu fui contemplado recentemente no interior da Paraíba. Por exemplo, uma escada que é feita com ossos de boi, né, que é uma série que se chama Sobre-Humano. Então a escada, quando ela se trata como objeto sobre-humano, ela de alguma maneira denuncia a falência desse corpo que é o tempo inteiro estimulado e provocado a ser forte, operativo, assertivo. Também tem um outro objeto que é uma faca de 2 gumes, como sendo algo que pode ser bom, mas que também pode ser ruim. Mas eu vejo esse trabalho como uma reflexão em torno também do poder, embora esses trabalhos apontem para questões regionais, mas não é um trabalho regionalista, e que a partir daí a gente vai tomando consciência de que o fato de um artista viver numa determinada região não faz dele um artista regionalista, mas sim um artista que pode transformar essa sua experiência em símbolos universais. Meu nome é Chiara Banfi, eu sou artista plástica e esse trabalho aqui chama Desenho Sonoro. É um trabalho que eu desmembrei o instrumento e remontei ele usando a parede como o corpo do instrumento. E aí é um trabalho que se pode tocar. E é uma série com vários desenhos diferentes usando instrumentos, guitarra, violão, baixo. Por conta desse trabalho e mais alguns outros trabalhos que eu tenho feito, que são trabalhos sonoros, eu junto com mais 2 músicos, o Domênico Lancelotti e o Bruno de Lula, a gente montou uma banda chamada de Sonâmbulos e a gente toca esses instrumentos que são desenhos sonoros ou objetos sonoros e a gente intercala com algumas canções. Meu nome é Ângelo Venosa, eu sou artista plástico. Estamos aqui no Museu da República, Intervenções Arte Rio. Bom, falar um pouco do meu trabalho. Eu sou escultor, trabalho já há uns 30 e muitos anos e talvez vocês conheçam alguns trabalhos meus públicos. Aqui no Rio tem um bastante conhecido que é a Baleia, que ficava na Praça Mauá e hoje em dia fica ali na Atlântica, no Leme. Tem outros trabalhos públicos em São Paulo, são trabalhos que eu curto muito, que são situações muito especiais, essas assim que você tem que pensar meio fora da caixa, fora até da caixa do ateliê, né? Escala e o contato com um público não necessariamente interessado em arte, que vai esbarrar naquilo e vai reagir de alguma forma, né? E esse trabalho aqui
tem uma situação interessante, assim, engraçada, né? Aqui. Ele foi concebido para uma outra posição, né? Era um trabalho não externo, um trabalho para um espaço fechado. Ele ficava na vertical, ele descia da parede. E num certo momento de mexendo nele, ele foi para o chão, antes para a parede. Eu achei muito interessante aquela outra possibilidade. E aí quando surgiu o convite para ter um trabalho aqui nessa posição, eu pensei que seria um momento interessante de experimentar ele dormindo, deitado. Isso parece uma coisa assim trivial, mas não é, né? Normalmente os trabalhos, quando se finalizam, eles têm uma situação que é aquela, que é invariável, né? Mas comigo frequentemente eu altero isso.